Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui, neste canal, e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas da ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por esse motivo, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Uma complexa integração de informações poderá, em um futuro próximo, substituir os modelos tradicionais de diagnósticos médicos. Com efeito, um artigo intitulado On the Convergence of Nanotechnology and Big Data Analysis for Computer-Aided Diagnosis, publicado este ano na revista científica Nanomedicine, de autoria de diversos pesquisadores da Universidade de São Paulo, propõe aprimorar o sistema de saúde, não só aqui no Brasil, como em outros países, sendo que um dos principais objetivos é permitir que dados clínicos de pacientes sejam armazenados em nuvem de forma a serem compartilhados com todos os outros médicos, podendo ainda facilitar futuras consultas. Se esta nova metodologia se tornar real, tudo indica que até poderá haver no futuro uma maior quantidade de diagnósticos preditivos e, inclusive, a capacidade de se obterem antecipadamente dados suficientes para tentar entender, por exemplo, onde podem ocorrer novos surtos de doenças ou de epidemias. Segundo a Organização das Nações Unidas, as despesas relacionadas ao sistema de saúde, por exemplo, dos Estados Unidos, em 2009, corresponderam a 17,6% do produto interno bruto do país. Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, esses custos foram afetados principalmente por gastos ineficazes decorrentes de decisões mal comunicadas e de má gestão. Corroborando um pouco com o artigo que citei há pouco, considera-se que uma maneira de tornar o sistema de saúde mais eficiente será desenvolver softwares para diagnóstico auxiliado por computador, inclusive para oferecer serviços de saúde personalizados, o que, por sua vez, requer a adoção de prontuários médicos eletrónicos. Hoje, no programa, temos como convidado um dos autores desse artigo, o professor José Fernando Rodrigues Júnior, docente e pesquisador do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, que irá dialogar connosco sobre tudo isto que acabamos de falar e que se traduz sumariamente na criação de uma nova forma de criar e gerir diagnósticos médicos num futuro que não está tão longe assim. Muito obrigado por estar aqui, José Fernando. É meu. Muito obrigado por vir partilhar connosco. Obrigado pelo convite, Rui. Imagina, estes temas. Além do José Fernando, quem são os outros autores deste artigo e de que forma é que surgiu a ideia de propor este tipo de integração de informações? Ao fim e ao cabo, deixa só concluir, ao fim e ao cabo estamos a falar de um avanço enorme na área de computação, mas não ficamos só por esse avanço, há coisas muito mais integradas, não é? Sim. Bom, o trabalho foi desenvolvido por mim, o professor Oswaldo Oliveira, do Instituto de Física da USP, o professor Fernando Pavlovich, do Instituto de Matemática, e a professora Maria Cristina de Oliveira, também do Instituto de Matemática. A ideia do trabalho surgiu num evento no ano passado que ocorreu aqui na USP, foi o Congresso Internacional da I3E sobre tecnologias que assistem à medicina. E foi um evento internacional que ocorreu aqui na USP de São Carlos. E nessa oportunidade a gente teve muita interação com o professor Gutierrez, do INCOR, da USP de São Paulo, do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. E o professor Gutierrez tem uma série de problemas relacionados a gerir os dados do INCOR. O INCOR ele trabalha não só com os dados de coração do próprio INCOR, mas ele também coleta dados dos hospitais da rede pública do estado de São Paulo inteira. Então, eles têm um monte de informação lá de natureza médica e essas informações pedem uma gerência específica, mais refinada. A ideia
surgiu devido ao fato de que há várias linhas de trabalho envolvidas e essas linhas de trabalho elas têm aderência ao que os outros professores fazem na área de computação e no caso do professor Osvaldo, na área de sensores, né, de sensores que têm aplicação médica. Então essa é basicamente a motivação inicial do trabalho e que acabou culminando nessa divulgação. Essa tendência da medicina, ela não é exclusiva, essa tendência de se usar muitos dados não é exclusiva da medicina. A gente está vivendo uma era onde se garimpar, se coletar dados em uma quantidade extremamente alta, é mais possível do que jamais foi imaginado. Hoje a gente tem o YouTube, tem o Google, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Maps do Google, que Maps, por exemplo, ele descreve uma aplicação que era inimaginável 15 anos atrás, que é você ter as localizações, imagens de todos os locais da Terra. Né? Antigamente a gente tinha que escolher, tem que ter essa informação, essa, e passou-se a ter um ponto tecnológico onde era possível ter toda a informação e cuidar dessa informação, gerir essa informação e torná-la útil. Né? Tem sites que gerenciam imagens em uma quantidade absurda. Então, essa indústria dos dados é uma tendência que vai surgindo em outros nichos da sociedade e nos próximos 10 a 20 anos, a medicina ela não é tão simples quanto mapas, de maneira nenhuma, tão simples quanto mapas, mas nos próximos 10 a 20 anos isso vai chegar na medicina. A gente vai conseguir coletar e organizar dados de origem médica em uma quantidade que permita a gente trazer benefícios para a sociedade de uma maneira que antes não era imaginável, mas não era viável. Tá? Um exemplo disso, um exemplo que está ocorrendo já, é o IBM Watson. A gente tem uma foto dele aqui. Vamos mostrar essa imagem. É só uma ilustração da máquina, o IBM Watson. O difícil de computação é que a gente não ilustra processamento. Então a gente tenta ilustrar as máquinas que fazem o processamento. O IBM Watson é um computador que tem uma escala da ordem de peta instruções, né, por segundo. Ele consegue fazer... Peraí. Vamos lá decodificar. É do quê? Ele consegue fazer milhões de operações... Em simultâneo? Por segundo. Por segundo. Operações, por exemplo, de divisão de números com 10 a 20 casas decimais por segundo. É inimaginável uma coisa dessa. É difícil a compreensão. Sim. E esse processamento associado a uma quantidade de dados grande também, e de maneira estruturada e organizada, ela permite que o computador tome decisões. O IBM Watson, para você ter uma ideia, ele já digere milhares de artigos relacionados a câncer de pulmão. Então ele faz o processamento de texto, ele tenta entender o que os artigos científicos de câncer de pulmão fazem, descrevem quais conclusões eles têm, e eles estão já fazendo um diagnóstico de câncer de pulmão melhor do que o ser humano. O IBM Watson já é uma realidade. E alguns hospitais, eu trouxe até aqui uma lista desses hospitais, nos Estados Unidos, o Cleveland Clinic, Fred and Pamela Cancer Center e o Yale Center nos Estados Unidos, eles já estão usando o IBM Watson, eles compram o processamento do IBM Watson, porque o ser humano ele não é capaz de digerir milhares de artigos científicos e saber quais são todas as conclusões de uma área tão complexa quanto o câncer. Quer dizer que nós podemos imaginar que o histórico de um cidadão, de um paciente, vai ficar registrado e qualquer médico pode ter acesso a ele e tomar as medidas necessárias para, enfim... Existem duas frentes de ataque, Rui. Uma é do ponto de vista do paciente. Certo. Então, eu posso ter todo o meu histórico de saúde, cada exame que eu fizer na minha vida, eu vou armazenar isso em algum lugar, na nuvem, como a gente costuma dizer,
Então a gente armazena isso ao longo do tempo, tem todo o meu histórico de saúde armazenado, imagem, exame, medida de pressão. Eu tenho sensores acoplados a mim, ao meu celular, que vão tomar meu batimento cardíaco, medir minha pressão, medir minha diabetes. E isso vai tudo para a nuvem. Isso descreve um perfil clínico extremamente rico, certo? Isso é do ponto de vista do paciente, certo? Do ponto de vista do médico, né? Os médicos, o procedimento padrão do médico é me dê os seus sintomas, me dê a quantidade de seus sintomas, me dê o seu perfil clínico e eu vou te dar o diagnóstico, certo? Do ponto de vista médico, é possível extrair essas informações dos médicos de maneira estruturada, na forma de regras. Então, por exemplo, se eu tenho pressão alta, eu estou tendo eventos de pressão alta, isso pode ser um indício de que eu tenho um histórico na família, isso pode ser um indício de que eu estou prestes a ter um acidente vascular cerebral. Certo? Acidentes vasculares cerebrais, por exemplo, eles são detectados, a primeira vez que eles ocorrem, na maioria das vezes, quando já está acontecendo. Então, a pessoa já está tendo o acidente vascular cerebral. Por meio dessa tecnologia de monitoramento e angariamento de especializações médicas, então, nós juntamos as duas frentes, o perfil de saúde do paciente e a especialidade médica na forma de regras, e a gente conseguiria, por meio de sensores, detectar um acidente vascular cerebral antecipadamente, certo? Então, mas isso envolve um futuro ainda. O IBM Watson, ele é um sistema extremamente especialista, ele está entrando em operação já há uns 3 anos, ele é a vanguarda do que existe hoje. Mas as tecnologias já estão avançando de maneira que nós já podemos pensar em como fazer isso aqui no Brasil, por exemplo. Como a gente é o que a gente pretende fazer no INCOR, que é captar a especialidade dos médicos de lá, captar os exemplos de diagnóstico dos pacientes que chegam até lá e usar de inteligência computacional para chegar a um médico computacional, certo? Então, essa é a ideia. E a grande tendência é dados e computação em alta escala estão levando a sociedade para uma nova realidade. Que bacana. Zé Fernando, existe a percepção de que a introdução dessa nova metodologia poderá baixar radicalmente os custos relacionados com a saúde em termos gerais. De que forma? Bom, o que ocorre hoje em dia, Rui, é o seguinte: quando você visita um médico, como é que ele faz o seu diagnóstico? Ele tem 5, 10, 20 minutos no máximo, dependendo do médico, não vou generalizar, mas existem consultas de até 5 minutos. Ele faz algumas perguntas para você e ele vai te dar o diagnóstico da seguinte maneira: o que eu lembro sobre você, o que você lembrou de me dizer a seu respeito, e o que eu lembro de ter aprendido, certo? Então, o diagnóstico ele depende de um intervalo de tempo curtíssimo, pouca informação, certo? Da experiência do médico. Esses diagnósticos são sabidamente imprecisos. Tá? Ocorrem muitos erros médicos, ocorrem muitos recalls, como os americanos dizem. O paciente recebe um diagnóstico, recebe um tratamento, depois de 30 dias ele volta, não era aquilo, ele recebe um novo tratamento, um novo diagnóstico e tenta-se de novo, isso se ele não tiver um prejuízo maior. Tá? Tudo isso custa dinheiro. Eu tenho um estudo aqui da revista Fortune, ela diz que para cada erro médico há um prejuízo para o sistema de saúde da ordem de $300 mil. A realidade americana é bem diferente da brasileira. A medicina americana, nos Estados Unidos é onde está ocorrendo essa motivação toda, porque a medicina de lá é um custo estratosférico. A gente acha cara a brasileira, americana, impensável aqui para os padrões brasileiros. Então, todo esse custo atrelado ao mau diagnóstico, ao diagnóstico equivocado, ao recall, né, aos pacientes retornarem, a falta de prevenção, né, quando você
tem o paciente já em um estado avançado de uma certa enfermidade, tudo isso causa um custo muito alto. E toda essa tecnologia de sensoriamento, então vou monitorar o paciente, vou ter um histórico do paciente, não vou ter que me lembrar dele. O computador vai me trazer essa informação. Eu posso não saber tudo a respeito de medicina, eu como médico, e eu posso ter um assistente computacional que, uma vez que eu forneça sintomas para ele, eu forneço algumas informações para ele, ele me dê um rol de opções interessante que extrapola o meu próprio conhecimento, a minha própria experiência. E isso tende a levar a diagnósticos mais finos, mais acertados, menos recall. E há um tratamento muitas vezes personalizado, com mais qualidade e que beneficia muito o paciente. Evitando males maiores. Sim. Nós estamos prestes a finalizar este primeiro bloco, mas eu não vou deixar, eu vou pedir desculpa à minha produção, ao Brás, principalmente, mas eu vou ter que fazer essa pergunta para fecharmos este bloco e que vem na sequência daquilo que o José Fernando acaba de falar. Será que a introdução dessa integração de informações vai causar impactos negativos com a classe médica, por exemplo, conflitos? Sim, vai... Claro que vai, né? Essa é a pergunta quase óbvia, né? A tecnologia, ela traz uma palavra-chave em vários nichos da sociedade, que é a palavra ruptura. Que é você tem uma maneira de se fazer as coisas e, num dado momento, não de curtíssimo prazo, de médio ou longo prazo, a tecnologia te traz uma maneira nova de se fazer aquilo. Certo? Isso está acontecendo com os taxistas, eles não querem que as coisas sejam feitas de outra maneira. Com as empresas de mídia, elas já tentaram, estão tentando ainda regulamentar a internet, para que a internet não trafegue qualquer coisa. Porque eles estão perdendo dinheiro com TVs a cabo, estão perdendo dinheiro, porque a gente consegue baixar o conteúdo sob demanda. Isso está acontecendo com as telefônicas, elas não querem que a gente fale, use voz por IP, porque eles estão perdendo clientes. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, acredito eu, de uma maneira não tão brusca, como a gente viu nesses exemplos. Na medicina, a medicina é mais complexa, ela tende a acontecer de uma maneira um pouco mais gradual, mas vai haver uma ruptura. O grande problema vem do fato de que você traz uma nova tecnologia e você dizer para um médico, dizer para um profissional, use essa nova tecnologia, só que você vai ter que abrir mão de parte dos seus ganhos. Porque a tecnologia vai tornar as coisas mais eficientes, você vai ganhar menos. Isso não é compatível com a natureza humana. Não é compatível com a natureza humana. Então, isso vai trazer conflitos. De qualquer forma, a máquina não vai substituir o médico. Não. É um complemento, é um auxiliar. Isso, por exemplo, um cirurgião médico. Para mim, cirurgião é médico na plenitude da palavra. Isso é insubstituível. Grandes cirurgiões médicos são insubstituíveis. Claro. Mas os médicos, aqueles que se baseiam apenas em visitas de representantes de farmacêuticas, de empresas farmacêuticas, e te receitam ali após uma consulta de 5 minutinhos um comprimido, esses médicos vão ter um pouquinho de trabalho. Eles vão ter que se adaptar às novas tecnologias e usá-las, ou eles terão problemas nesse novo mercado. Existe muita discussão nos Estados Unidos para que esses diagnósticos mais simplificados, que se baseiam apenas na administração de remédios, possa ser, com auxílio computacional, feito pela classe anterior aos médicos, que são os farmacêuticos e os enfermeiros. Que, de fato, têm mais tempo do que os médicos e seriam capazes, com um auxílio correto, de fazer esse diagnóstico que é puramente medicamentoso. Muito bem, depois já voltamos a conversar. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor José Fernando Rodrigues Júnior após um breve intervalo, com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar de como será o futuro dos diagnósticos clínicos. Não perca, já a seguir.